Neste momento, todos os olhares estão voltados para o 3I/Atlas por um motivo. Em um intervalo de 48 horas, telescópios do mundo todo se voltaram para um terceiro visitante interestelar, desencadeado por um aumento de brilho de 1,4 magnitudes detectado por astrônomos amadores e inexplicável por astrônomos profissionais. Órbitas de Marte consumiram combustível precioso em manobras não programadas. Antenas da rede de espaço profundo abandonaram missões regulares, e a União Astronômica Internacional convocou uma sessão de emergência justamente quando os cientistas abruptamente silenciaram online. Nunca antes tantas anomalias independentes convergiram tão rapidamente para um único objeto. Seria pura coincidência cósmica, erro técnico ou evidência de algo que ninguém esperava? Cenário hipotético. Nenhum evento sem precedentes ocorrendo atualmente com o 32/Atlas. Análise especulativa de uma resposta global coordenada. O tempo está se esgotando. Eis o que o mundo faria a seguir. Maria Schultz, uma astrônoma amadora de Jena, na Alemanha, passou a noite rastreando 3 objetos do tipo Olho/Atlas com um telescópio de 30 centímetros. Às 1h14. UTC, seu software de fotometria, sinalizou algo errado. Um pico repentino de brilho de magnitude. 1,4 em apenas 6 minutos. Isso representa um aumento de 4 vezes na luminosidade, muito além do que um cometa ou asteroide normalmente produz em um intervalo tão curto. Schultz verificou suas estrelas de calibração, refez seus dados e publicou a curva de luz bruta em um fórum global de astrônomos amadores, perguntando se mais alguém havia observado o mesmo fenômeno. Em meia hora, observadores na Nova Zelândia e no Arizona enviaram resultados semelhantes. O padrão era claro. Um salto abrupto e não periódico, sem sinais de aumento ou diminuição gradual e, crucialmente, sem retorno ao nível basal. Na ciência dos cometas, as mudanças de brilho geralmente acompanham a rotação do objeto. À medida que um núcleo gira, gelo ou poeira fresca entra em contato com a luz solar e depois desaparece, criando uma curva rítmica previsível. Mas o gráfico de Schultz não se parecia em nada com um modelo de rotação. O pico não se repetiu. Não houve periodicidade, nenhum eco nas horas seguintes. Apenas uma função degrau, plana, seguida de um salto vertical e em seguida plana novamente no novo nível. Para comparação, a famosa explosão de 17P/Holmes em 2007 produziu um aumento de magnitude 14, mas isso levou quase 2 dias, não minutos. Nem mesmo Oumuamua, o primeiro visitante interestelar, jamais apresentou algo parecido. Os fundamentos da fotometria exigem ceticismo. Telescópios pequenos podem ser enganados por nuvens passageiras, falhas na câmera ou rastreamento desalinhado, mas os dados de Schultz eram precisos. Múltiplas exposições, estrelas de comparação consistentes e nenhuma distorção atmosférica. Quando 3 outros amadores, usando equipamentos diferentes, confirmaram a mesma curva, a probabilidade de erro do instrumento diminuiu. Telescópios profissionais de levantamento, incluindo Atlas e Pan-STARRS, verificaram rapidamente seus próprios arquivos. Seus registros automatizados mostraram um salto correspondente, com marcação de tempo precisa ao minuto. Um salto de 1,4 magnitudes em 6 minutos, sem periodicidade, oferece poucas explicações naturais. A liberação de gases pode causar um clareamento repentino, mas não tão rápido ou tão nítido. Eventos de fragmentação produzem nuvens de detritos, mas geralmente apresentam um aumento gradual, não uma parede vertical no gráfico. O único evento comparável, o de Casas, teve uma ascensão muito mais lenta. E mesmo assim, a causa foi uma fratura rara da casca, não um processo rotineiro. A publicação de Schultz se espalhou pelas redes sociais, chamando a atenção de astrônomos profissionais que monitoram esses fóruns em busca de alertas precoces. Os dados brutos, agora confirmados por 4 observadores independentes, revelaram um mistério técnico. Um objeto interestelar comportando-se de uma maneira que nenhum modelo previu. A curva de luz, simples e marcante, tornou-se a primeira anomalia inegável. Foi o suficiente para desencadear a próxima fase, uma retransmissão global dos dados e uma corrida para entender o que poderia causar tal salto. Cenário hipotético. Nenhum evento sem precedentes ocorrendo atualmente com 3bomb/Atlas. Análise especulativa de uma resposta global coordenada. Poucos minutos após a publicação de Schultz, o ritmo da noite mudou. Astrônomos amadores, em todos os continentes, atualizaram seus painéis,
observando o tópico sobre o Atlas de 3 barras disparar para o topo de todos os principais fóruns de observação. Uma curva de luz com registro de data e hora de Oakland, publicada às 1h21 UTC, coincidiu com o pico de Schultz, com uma diferença de apenas uma fração de minuto. Em Tucson, um grupo que transmitia fotometria ao vivo viu seu chat explodir quando os espectadores notaram o mesmo salto vertical em tempo real. Capturas de tela da anomalia inundaram servidores do Discord e grupos do Telegram, cada um trazendo novas coordenadas e registros de exposição. A história não ficou restrita à comunidade amadora por muito tempo. Às 2 horas, o TSC, o maior agregador de ciência cidadã, o Skywatch Collective, exibiu um alerta piscante em sua página inicial. Um salto não periódico de magnitude, 1,4 no meteoro, 32/Atlas, foi confirmado por observadores em 4 continentes. O painel de controle distribuído foi iluminado com marcas de seleção verdes, à medida que novos observadores carregavam arquivos FITs brutos e gráficos não filtrados. As análises do site mostraram um aumento de 10 vezes no tráfego, atingindo um pico de mais de 120 mil visitantes simultâneos, quebrando o recorde anterior estabelecido durante a tempestade de meteoros prevista para 2024. Hashtags como #AtlasAnomaly e #InterstellarSpike se tornaram tendência no X e no Mastodon, atraindo não apenas astrônomos, mas também jornalistas científicos e especialistas em análise de dados. Transmissões ao vivo passaram de rotineiras observações astronômicas para uma cobertura focada no evento em andamento. Algumas permaneceram online por horas enquanto novos dados eram coletados. Os tempos de espera globais para redes de telescópios robóticos como LASCOM e iTelescope dispararam de minutos para horas, enquanto usuários se apressavam para reservar horários no 32/Atlas. Cada nova confirmação dava mais peso à hipótese. Um observador húngaro publicou um vídeo sincronizado sobrepondo as curvas de luz de Schultz e as suas próprias, com os picos alinhando-se com uma precisão impressionante. Em São Paulo, uma equipe de estudantes de graduação publicou um conjunto de dados pré-processados com notas de calibração, convidando qualquer pessoa a verificar a presença de artefatos. A natureza colaborativa da resposta permitiu que erros fossem detectados rapidamente, mas nenhum foi encontrado. A anomalia se manteve em todos os testes. Ao amanhecer na Europa, um mosaico de confirmações independentes se estendia desde quintais de amadores até observatórios universitários. O ponto em comum em todos os conjuntos de dados, independentemente do equipamento ou hemisfério, era o mesmo salto abrupto e persistente de brilho. O enorme volume de corroboração, tudo com registro de data e hora e de domínio público, deixava pouca margem para dúvidas. Em 12 horas, as maiores plataformas científicas distribuídas do mundo arquivaram terabytes de fotometria bruta, geraram milhares de compartilhamentos e impulsionaram a anomalia ao status de tendência em vários idiomas. Não se tratava apenas de um evento isolado. Era uma retransmissão global, com cada nó da rede amplificando a urgência. O fluxo de dados e a propagação nas redes sociais tornaram impossível para os astrônomos profissionais ignorarem o ocorrido. A campanha popular, impulsionada pela rapidez e transparência, preparou o terreno para o próximo passo. Ação institucional em escala mundial. Cenário hipotético. Não estão ocorrendo nenhum evento sem precedentes com 3I/Atlas no momento. Análise especulativa de uma resposta global coordenada. No Centro de Operações Espaciais do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, o turno da noite geralmente funciona como um relógio. As antenas globais da rede espacial profunda, Califórnia, Madrid, Canberra, seguem um cronograma definido com meses de antecedência, com cada minuto reservado para os robôs exploradores de Marte, a sonda Voyager e as sondas planetárias. Esta noite, o roteiro é completamente alterado. Às 30, 7 UTC, um alerta urgente chega ao canal de agendamento da rede de espaço profundo. Solicita-se o rastreamento imediato por radar do satélite 32/Atlas, justificado por uma anomalia de brilho não periódica verificada. A mensagem é classificada como emergência. Em 5 minutos, o gerente de operações convoca uma reunião virtual. Líderes da missão, planejadores e representantes da sede da NASA. Os riscos são explicados. Para redirecionar o tempo da antena para os sinais de radar no 32/Atlas. Pelo menos 22 horas de telemetria dos rovers de Marte serão perdidas.
Os dados do Perseverance, do Curiosity e do orbitador Maven se acumularão na memória de bordo, correndo o risco de estouro. A última vez que um objetivo científico forçou esse tipo de sobrecarga foi durante a passagem de um asteroide com potencial de impacto. O relógio da sala de reuniões está correndo. Cada líder de missão apresenta seus argumentos. A equipe de operações em Marte alertou que perder uma janela de transmissão de dados poderia significar a perda permanente de leituras atmosféricas ou imagens da superfície. A equipe da Voyager lembra a todos que a espaçonave de 46 anos não consegue armazenar dados por muito tempo, mas os líderes científicos de mais 3 missões I/Atlas apontam para a anomalia. Um aumento de 4 vezes no brilho foi confirmado independentemente, sem explicação natural. A janela de observação por radar está se fechando rapidamente. Às 3h24 Universal Time coordenado, uma votação é realizada. 17 minutos depois, o resultado é unânime. A alteração foi aprovada. A programação é reescrita em tempo real. As antenas de 70 metros da rede de espaço profundo se afastam de Marte, fixando-se nas coordenadas de Trace 2/Atlas. Os engenheiros iniciam a nova sequência enquanto as equipes de missão se mobilizam para replanejar o envio de seus dados. A decisão é registrada, marcada com data e hora e comunicada a todos os projetos afetados. Nas próximas 22 horas, as antenas de espaço profundo mais valiosas do mundo perseguirão um único objeto inexplicável, aceitando o custo da perda de dados científicos em outras áreas. O efeito dominó institucional começou. Cada minuto de operação das antenas agora carrega o peso de algo nunca antes visto. Cenário hipotético. Nenhum evento sem precedentes ocorrendo atualmente com o Atlas 3.2. Análise especulativa de uma resposta global coordenada. A equipe de operações da Mars Orbiter enfrenta uma decisão irreversível. Na maioria das missões, cada grama de hidroína é medida e orçada com anos de antecedência, com reservas rigorosas para emergências e queimas de descarte ao final da vida útil. Mas, nesta manhã, o console de dinâmica de voo mostra um novo comando na fila, uma manobra de Delta-V de 1,2 metros por segundo, programada para começar às 5h15 UTC. A justificativa é estender o campo de visão do orbitador de 3 anos-luz por mais 2 horas, capturando tudo o que acontecer após a anomalia de brilho. O cálculo é simples, mas preocupante. Para alcançar o novo apontamento e manter a estabilidade, a espaçonave precisa acionar seus propulsores por 2 minutos completos, consumindo pouco mais de 5 quilos de hidrogênio. Isso pode parecer trivial, mas para uma missão que já ultrapassou em muito seu auge, é 1/10 do combustível restante, meses de margem perdidos em uma única manhã. Engenheiros trocam planilhas e avaliações de risco, executando simulações para confirmar se o orbitador ainda terá propelente suficiente para o descarte seguro ao final da missão. A equipe científica defende essa posição. Nenhum outro recurso pode fornecer essa geometria, e a chance de capturar um evento único e imperecível da órbita de Marte pode nunca mais se repetir. O gerente do programa assina com uma observação de que esta é uma porta de sentido único. Uma vez que o combustível se esgote, a vida útil do ônibus espacial será permanentemente reduzida. A manobra prossegue conforme o planejado. A telemetria mostra os propulsores sendo acionados, a atitude sendo alterada e os instrumentos entrando em operação para uma campanha de alta prioridade não planejada. No registro da missão, o consumo de combustível é anotado em vermelho, sinalizado como um evento excepcional. Para os engenheiros, é um sacrifício merecido, uma peça fundamental para o futuro da missão, trocada pela chance de desvendar um mistério que não pode esperar. O compromisso irreversível está assumido e o custo é real, medido em quilogramas, segundos e na aprovação silenciosa daqueles que mantêm a espaçonave em voo. Cenário hipotético. Nenhum evento sem precedentes ocorrendo atualmente, com 3 análises especulativas de uma resposta global coordenada. Na sala de controle do Observatório Sherop Paranal, a programação de observação da noite está um caos. O principal telescópio do Observatório Europeu do Sul, o Very Large Telescope, VLT, estava programado para observar um raro trânsito de exoplaneta. Meses de planejamento agora apagados do quadro. A ordem de prioridade chega às 6:10 UTC. Cancelem todos os alvos programados e direcionem todos os instrumentos para o Atlas 30. 2 minutos depois, o Gemini Norte, no Havaí, recebe uma diretiva semelhante.
O protesto do investigador principal é registrado, mas a decisão de anulação é mantida. Um terceiro telescópio emblemático, o radiotelescópio chinês FAST, interrompe uma campanha de medição do tempo de detecção de pulsares, com o seu conjunto de antenas a apontar para as coordenadas transmitidas pela rede de radioamadores. Estas decisões não ocorrem isoladamente. O comitê de alocação de cada observatório, composto por astrônomos de meia dúzia de países, entra em sessão de emergência. O custo é evidente: centenas de horas de ciência perdidas, projetos financiados por bolsas de pesquisa atrasados e colaborações internacionais mergulhadas na incerteza. O protocolo de sobreposição raramente é invocado, uma vez para o cometa Shoemaker-Levy-9, outra para o Oumuamua, nunca para um cometa já descartado como ameaça à Terra. Esta noite, a justificativa é diferente. Não se trata de defesa planetária, mas de um consenso de que algo fundamentalmente novo pode estar se desenrolando. Janelas de 2 minutos para alterações se tornam a nova moeda corrente. Os responsáveis pela programação fazem malabarismos com solicitações do Japão, da África do Sul e do Chile, trocando tempo precioso em uma operação de revezamento através das longitudes. O responsável noturno pelo Observatório Keck negocia com os colegas em La Palma a transferência do alvo ao amanhecer. O canal de coordenação da União Astronômica Internacional é inundado com atualizações em tempo real. Cada observatório registra sua transferência de responsabilidade, tempos de exposição e configurações dos instrumentos. Pela primeira vez na história recente, fronteiras nacionais e rivalidades institucionais cedem lugar a um único objetivo compartilhado: capturar todos os fótons possíveis de um objeto que desafia qualquer explicação. A dor é coletiva. Pesquisadores cujas propostas são rejeitadas expressam sua frustração em fóruns privados, mas o consenso se mantém. Os comitês de alocação, geralmente divididos por critérios de concorrência, agora atuam como um comitê global. Cada hora perdida é um sacrifício deliberado, registrado nos arquivos oficiais como prova de que as principais instituições do mundo deixaram de lado suas próprias ambições para perseguir um mistério que pertence a toda a ciência. Cenário hipotético, sem eventos, sem precedentes, ocorrendo atualmente com 3/Atlas. Análise especulativa de resposta global coordenada. Às 7h30 UTC, um canal seguro foi ativado com uma convocação. O Comitê Executivo da União Astronômica Internacional deveria se reunir em sessão de emergência, ignorando a agenda planejada e acionando um estatuto raramente utilizado. 11 membros votantes participaram da chamada criptografada. O presidente, os vice-presidentes e os secretários, cada um representando a infraestrutura científica de um continente inteiro. O presidente confirmou o quórum. 8 presentes, 2 remotos e uma abstenção. A agenda era clara. Autorizar a coordenação global de recursos para o 3/LAS ou correr o risco de perder a oportunidade para observações sem precedentes. O debate foi intenso, mas aguardava. Alguns insistiram no compartilhamento imediato de dados abertos. Outros alertaram para conclusões precipitadas e abusos de poder institucional. Os estatutos exigiam maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos válidos. Ao final da votação nominal, o placar era de 8 votos a favor e 2 contra, um mandato formal. O presidente leu a moção em voz alta. Todos os observatórios membros foram orientados a priorizar 3 observatórios em IRI/Atlas, compartilhar dados em tempo real e reter declarações públicas até a verificação. A decisão foi registrada, datada e hora, e divulgada como orientação oficial. Com isso, a maior união científica do mundo colocou sua autoridade em apoio a uma única causa urgente. Um ato reservado para momentos em que os mecanismos regulares da ciência não são suficientes. Cenário hipotético, sem eventos, sem precedentes ocorrendo atualmente com 3/LAS. Análise especulativa de uma resposta global coordenada. O burburinho habitual entre astrônomos profissionais desapareceu nas primeiras horas após a diretiva de emergência da União Astronômica Internacional. Linhas do tempo e feeds do Mastodon, que estavam repletos de atualizações sobre o cometa, ficaram em silêncio. As análises de mídias sociais registraram uma queda de 70% nas postagens relacionadas ao 32/Atlas feitas por pesquisadores verificados. Servidores de pré-publicações, geralmente a primeira fonte de dados brutos e modelos especulativos, não apresentaram novos uploads associados ao objeto.
Até mesmo os chats privados em grupo, normalmente movimentados com conversas informais entre instituições, diminuíram drasticamente. Para quem acompanhava, o silêncio era um sinal tão claro quanto qualquer comunicado de imprensa. Em ciclos de descobertas anteriores, a empolgação transbordava em tempo real. Gráficos, espectros, até piadas internas sobre café da madrugada. Agora, apenas alguns registros automatizados de telescópios e retweets institucionais quebravam o padrão. O silêncio não se restringia a alguns grandes nomes. Estendia-se por continentes e especialidades. Estudantes de pós-graduação, pós-doutorandos, professores titulares, todos que haviam participado do revezamento global, agora estavam parados. O efeito era palpável, uma sensação coletiva de apreensão, como se a própria comunidade científica tivesse saído do ar. As equipes de radar em Goldstone e no CRA começaram a registrar dados de trajetória a cada hora, procurando qualquer sinal de movimento não gravitacional. Em 3 ciclos de observação, os números não se estabilizaram. A trajetória calculada mostrou uma aceleração persistente 4 vezes maior do que a prevista pelo aquecimento solar ou pela emissão de gases conhecida. Cada novo ponto de dados reduziu a margem de erro, mas o desvio permaneceu. Simultaneamente, o espectrômetro de infravermelho médio do telescópio espacial James Webb registrou um platô térmico. A temperatura da superfície se manteve estável em 30 Kelvin acima do valor esperado para um corpo a essa distância do Sol. Nenhum processo conhecido envolvendo poeira ou gás poderia sustentar tanto calor em excesso. Especialistas em infravermelho verificaram novamente suas calibrações, descartando contaminação de fundo e deriva instrumental. Entretanto, as equipes de raios gama do Fermi e do Swift detectaram uma explosão de fótons de alta energia originada nas coordenadas do Atlas de 3E. O sinal era fraco, mas estatisticamente significativo. Nenhum outro objeto do sistema solar jamais havia desencadeado varreduras gama direcionadas por múltiplos telescópios espaciais. Cada anomalia, isoladamente, poderia ser descartada como uma falha ou um evento raro. Juntas, confirmadas por plataformas independentes, elas formaram um conjunto de evidências que desafiava a mera coincidência. Os sensores mais avançados do mundo, trabalhando em paralelo, apontavam agora para uma única conclusão urgente. Algo extraordinário estava acontecendo e ninguém ainda conseguia explicá-lo. Cenário hipotético. Nenhum evento sem precedentes ocorrendo atualmente, com 3 análises especulativas do Atlas sobre uma resposta global coordenada. Em apenas 48 horas, observatórios do mundo inteiro hipoteticamente redirecionaram recursos para o 32/Atlas, resultando em uma queda de 70% nas comunicações públicas de astrônomos profissionais e em uma votação de emergência de 8-2 pela União Astronômica Internacional. As decisões dispendiosas, o cancelamento de 22 horas de tempo de rede de espaço profundo, o desperdício de 5 quilos de combustível do orbitador de Marte e o deslocamento de 3 observatórios emblemáticos ressaltam a gravidade de anomalias simultâneas confirmadas independentemente, um salto de brilho de 1,4 magnitudes, desvios de trajetória e um excesso térmico de 30 Kelvin. Mesmo com a convergência dos dados, a causa subjacente permaneceu sem verificação e grande parte da análise ficou restrita às instituições. Historicamente, respostas rápidas e coordenadas como essas, documentadas durante eventos como os impactos da Shoemaker-Levy Nove e o terremoto de Oumuamua, marcaram momentos em que o conhecimento científico estava à beira de uma mudança radical. Esse cenário demonstra que, quando múltiplos sistemas respondem em uníssono, algo significativo está acontecendo, mesmo que as respostas finais ainda não sejam públicas. Cenário hipotético, sem eventos sem precedentes ocorrendo atualmente com 3I/Atlas. Análise especulativa de resposta global coordenada.